Olá a todos! Em 21 de agosto de 1940, no México, morria o dirigente revolucionário russo Leon Trotsky, assassinado pelo catalão Ramon Mercader, um agente do serviço secreto soviético sob ordens diretas de Stalin. 80 anos depois, nós, da Liga Internacional dos Trabalhadores, Quarta Internacional, queremos prestar nossa homenagem a esse grande revolucionário. Essa não é uma homenagem formal. Dirigentes da LIT vão intervir neste ato, mostrando a importância do legado de Leon Trotsky para os socialistas revolucionários dos dias de hoje. Em tempos da tragédia da pandemia, produto da barbárie capitalista, nossa homenagem é virtual, para que todos possam assisti-la com segurança. Vamos ver primeiro quem foi Trotsky e por que foi assassinado. Quem vai falar sobre isso é o companheiro Bernardo Cerdeira, dirigente do PSTU do Brasil e autor da série Trotsky, Vida, Obra e Luta. Boa noite a todos. O assassinato de Trotsky foi um dos acontecimentos mais dramáticos do século XX e repercutiu em todo o mundo. Esse impacto era justificado. Depois de Lenin, Trotsky foi o principal líder da Revolução Russa. Sob a direção de ambos, os operários e camponeses tomaram e conservaram o poder pela primeira vez na história. Trotsky também foi o fundador e o comandante do Exército Vermelho que venceu os exércitos contra-revolucionários na Guerra Civil. A memória desses grandes feitos estava viva entre milhões de trabalhadores de todo o mundo. O assassinato desse grande revolucionário foi a culminação de uma longa perseguição desencadeada por Stalin. A partir de 1923, a oposição de esquerda, dirigida por Trotsky, foi perseguida violentamente na União Soviética. Trotsky foi banido e depois deportado para a Turquia em 1929. Depois ele foi expulso da França e da Noruega até que finalmente o México o acolheu. Mas por que Stalin perseguia tanto a Trotsky? Para responder a essa pergunta, temos que entender o que era o stalinismo. Foi uma burocracia de funcionários privilegiados que tinha usurpado o poder dos operários e instaurado uma ditadura. Para se manter no poder e garantir os seus privilégios, necessitava eliminar fisicamente toda a vanguarda que havia dirigido a Revolução. Foram executados centenas de milhares de pessoas, entre eles os principais líderes da Revolução de Outubro, acusados de traição. Trotsky era o principal opositor de Stalin e da burocracia stalinista, e denunciava o seu caráter contra-revolucionário. E simbolizava mais do que ninguém a Revolução de Outubro. Stalin temia que a Segunda Guerra Mundial provocasse novas revoluções e fortalecesse o trotskismo. Fica mais claro, então, por que Stalin precisava tanto matar a Trotsky. Stalin dava tanta importância a garantir o assassinato que organizou uma força-tarefa especial, dirigida por um general, com o único objetivo de eliminar Trotsky. Houve um primeiro atentado em maio de 1940, dirigido pelo pintor mexicano Davi Alfaro Siqueiros, mas o atentado fracassou. Stalin então recorreu a Ramon Mercader, um assassino infiltrado, agente do serviço secreto soviético. Mercader conseguiu acesso à casa de Trotsky e, sob o pretexto de mostrar um artigo, conseguiu golpeá-lo com uma picareta de alpinismo. Trotsky morreu no dia seguinte. Mas nem Stalin, nem a verdadeira escola de falsificações que ele montou conseguiram apagar o pensamento político, a obra e o exemplo de Trotsky. Seu legado é mais atual que nunca para as novas gerações de revolucionários. E é a vigência desse legado que queremos resgatar aos 80 anos da sua morte. Trotsky elaborou a teoria da Revolução Permanente, primeiro desenvolvida por ele para a Revolução Russa, mas depois como a teoria da Revolução Socialista Mundial. Para falar sobre a atualidade dessa teoria, trazemos o companheiro Demian Romero, dirigente do PSTU da Argentina.
Trotsky nos deixa, entre várias contribuições valiosíssimas, uma muito importante, que é a teoria da revolução permanente. Embora Marx já tivesse delineado a ideia, é Trotsky quem a desenvolveu no calor da Revolução de 1905, em seu balanço das forças, das classes sociais que intervieram, das tarefas postas, e é quem a torna uma teoria para a ação revolucionária. E essa teoria é a única que explica os processos de revolução e contra-revolução no mundo, e tem enorme relevância para explicar os processos que estão acontecendo no mundo hoje. É a teoria da revolução permanente, que é a teoria da revolução socialista mundial. Durante a vida de Trotsky, toda a social-democracia russa concordava que o czar deveria ser derrubado. Os mencheviques diziam que a revolução era democrático-burguesa, e por esse caráter deveria ser dirigida pela burguesia. Ao contrário, Lenin e Trotsky defendiam que a revolução era democrático-burguesa, mas o proletariado, junto com o campesinato, é quem deveria dirigir essa revolução. Mas, ao contrário de Lenin, Trotsky dizia que a passagem da revolução democrático-burguesa à revolução socialista se daria no mesmo processo e que o proletariado, uma vez no poder, teria que estabelecer sua ditadura do proletariado. Essa teoria da revolução permanente foi comprovada pela história. A derrubada do czar dá origem a um governo provisório liderado por Kerensky. Apesar do fato desse governo enfrentar uma tentativa de golpe pelo general Kornilov, Lenin e Trotsky nunca apoiaram o governo provisório de Kerensky. E essa política é expressa de uma forma muito concreta através da famosa metáfora de Lenin, na qual ele diz: atiremos em Kornilov com o rifle sobre o ombro de Kerensky. Hoje, Lenin e Trotsky seriam acusados de fazer o jogo da direita pelos stalinistas contemporâneos, que apoiam qualquer frente democrático-burguesa contra o movimento operário. Na Revolução Russa de 1917, houve acordos fundamentais entre Lenin e Trotsky, quando Lenin compreende e aceita, embora sua primeira formulação tenha sido a ditadura democrática do campesinato e proletariado, aceita que o proletariado deve dirigir essa revolução, que era a formulação de Trotsky. E Trotsky compreende e aceita que, para levar esse processo adiante, é necessário um partido organizado e centralizado, como proposto por Lenin. E esse acordo é fundamental, que os transformam nos dois principais dirigentes do processo revolucionário de 17 e meses depois tomam poder. Já com a morte de Lenin, Stalin e a burocracia stalinista em seu auge encaram uma luta contra o trotskismo, entre aspas, um combate ideológico muito forte, e atacam a teoria da revolução permanente. Bukharin e Stalin propõem uma teoria, entre aspas, do socialismo em um só país, e essa teoria está de fato intimamente ligada a uma questão prática, que é a convivência pacífica. Foi tal o abandono, de fato, de promover a Revolução Socialista Mundial, que em 1943, o vice-presidente americano Wallace, publicamente, disse que a guerra seria inevitável se a Rússia não abandonasse os princípios trotskistas de promover a Revolução Mundial. 2 meses depois dessa expressão, Stalin, em um exemplo impressionante dessa coexistência pacífica com o imperialismo, dissolve a Terceira Internacional. Então, a teoria do socialismo em um só país se une à coexistência pacífica para gerar o maior processo contra-revolucionário da história. Para dar um combate ideológico importante a essa teoria de socialismo em um só país, de Stalin e da burocracia soviética,
Entre 1928 e 1929, Trotsky escreveu o livro A Revolução Permanente. Ele chega à conclusão de que não existem países maduros e países imaturos para a Revolução Socialista. A Revolução Permanente é uma teoria, mas ao mesmo tempo é um programa para a ação. É a base fundamental do programa de transição da Quarta Internacional. É a expressão máxima da nossa política. A teoria da Revolução Permanente é o nosso programa, é a nossa bagagem teórica e é o nosso programa para a ação revolucionária. A característica mais indiscutível das revoluções é a intervenção das massas nos acontecimentos históricos. O stalinismo foi a expressão da contra-revolução na União Soviética e depois no mundo. As novas gerações precisam conhecer os crimes do stalinismo e que levaram à restauração do capitalismo na União Soviética. Para falar sobre isso, chamamos a companheira Jéssica Barqueiro, dirigente do PT da Costa Rica. Nos últimos 15 anos de vida, Trotsky combateu a burocracia stalinista. Hoje há setores que tentam justificar Stalin, mas o stalinismo foi uma corrente contra-revolucionária que usurpou o nome da Revolução de Outubro e do bolchevismo, fazendo com que o socialismo e o marxismo fossem confundidos com a pior das ditaduras. A derrota da Revolução Alemã, a morte de um grande número de ativistas na Guerra Civil, o esgotamento dos trabalhadores que os afastou dos órgãos de poder, o atraso tecnológico e cultural russo foram as bases objetivas da burocratização do Estado soviético. E a isso se somou a morte de Lenin em 1924. A burocracia surge da necessidade de distribuir a pouca renda do país, mas logo adquiriu privilégios e deu lugar a novos arrivistas que encontraram em Stalin o seu líder, que era o secretário-geral e dominava o aparato do partido. Trotsky, à frente da oposição de esquerda, travou uma grande batalha contra essa burocratização. Nessa luta, ele ganhou importantes quadros operários e da juventude, e a imensa maioria do Exército Vermelho. Mas o peso do aparato partidário se impôs e a oposição de esquerda foi derrotada. Trotsky foi gradualmente retirado de suas funções no Estado e acabou sendo expulso do partido e do país. Seus seguidores foram presos, perseguidos e banidos. E teve início o processo de falsificação da história, que apagou o papel de Trotsky como dirigente da Revolução e chefe do Exército Vermelho. Os que hoje dizem que o stalinismo é continuidade do leninismo esquecem que, para impor seu poder, Stalin teve que destruir o partido de Lenin. Teve que eliminar fisicamente toda a velha guarda bolchevique. A máxima expressão disso foi a farsa dos processos de Moscou, com os quais aniquilou todos aqueles que dirigiram a revolução, usando acusações falsas e confissões que foram arrancadas sob tortura. Segundo os arquivos soviéticos, durante 1937 e 1938, a polícia secreta prendeu mais de 1,5 milhão de pessoas e fuzilou cerca de 700 mil. Os historiadores estimam que houve mais de 800 mil execuções oficiais, além das centenas de milhares que morreram de fome, frio e doenças nos campos de concentração. Assim se consolidou um regime de terror, que não tinha nada que invejar ao de Hitler. Mas, além disso, Stalin tinha que acabar com todo o reflexo da tradição da Revolução de Outubro. E alcança esse objetivo quando seu agente, Ramon Mercader, em 21 de agosto de 1940, acaba com a vida de Trotsky. Internacionalmente, a política de Stalin se expressou em traições, justificadas com a teoria do socialismo em seu país. O ponto mais alto foi ter permitido que Hitler subisse ao poder como chanceler da Alemanha sem qualquer oposição, levando a classe operária alemã à sua pior derrota, aquela que ocorre sem lutar. Os defensores de Stalin o apresentam como aquele que derrotou o fascismo, mas isso é mentira. Foi apesar de Stalin que o heroísmo do povo russo, à custa de milhões de mortos, derrotou o fascismo. No início da guerra, em 1939, Stalin fez o acordo com Hitler, e este acordo só terminou quando Hitler o rompeu. Mas Stalin confiava tanto nesse acordo que não acreditou nos informes de seus espiões avisando da invasão alemã. Enfrentou a invasão no último momento, com o Exército Vermelho enfraquecido pela prisão e fuzilamento de grande parte da oficialidade, que se mantinha leal a Trotsky. Com a ruptura do acordo com Hitler, Stalin fez um acordo com o imperialismo inglês e Yankee para dividirem o mundo. Esse foi o papel de Stalin na guerra.
Mas ele apareceu diante dos trabalhadores do mundo como o dirigente que havia derrotado o fascismo. Isso fortaleceu e ele usou esse fortalecimento a serviço da contra-revolução. Assim, cumpriu um papel central para impedir a vitória da Revolução Operária na França, Itália e Grécia. Décadas de direção burocrática por parte dos sucessores de Stalin foram destruindo as conquistas da Revolução. Trotsky tinha feito um prognóstico alternativo. Uma revolução política destruiria a burocracia stalinista ou essa burocracia iria acabar com a revolução, restaurando o capitalismo. E esse prognóstico se cumpriu. Em meados dos anos 80 do século passado, a burocracia soviética, com Gorbachev à frente e encurralada pelas crises sem saída de sua economia, iniciou a restauração capitalista. Mas essa última traição lhes custou caro. Diante da aplicação dos planos capitalistas, eclodiu uma revolução que, com efeito dominó, foi derrubando os regimes da ex-União Soviética e do leste europeu, destruindo assim o aparato central do stalinismo. Stalin's trial against me is built upon false confessions, extorted by modern inquisitorial methods in the interest of the ruling clique. There are no crime in history more terrible in intention and execution than the Moscow trials of Zinoviev Kamenev and of Petakov-Radek. His trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism, that is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. What is now my principal task? To reveal the truth, to show and to demonstrate that the true criminals hide under the cloak of the accusers. What will be the next step in this direction? The creation of an American and European and subsequently also an international commission of inquiry, composed of people who incontestably enjoy authority and public consideration. In confidence, I undertake to present to such a commission all my files, thousands of personal and open letters, in which the developments of my thought and my action is reflected day by day, without any gaps. I have nothing to hide. Dozens of witnesses who are abroad possess invaluable facts and documents which will shed light on the Moscow frame-ups. The work of the Commission of Inquiry must terminate in a great counter-trial. A counter-trial is necessary to cleanse the atmosphere of the germs of deceit, calumny, falsification, and frame-ups whose source is Stalin's police, the GPU, which has fallen to the level of the Nazi Gestapo. Esteemed audience, you may have many varying attitude toward my ideas and my political activity for 40 years, but an impartial inquiry will confirm that there is not a stain on my honor, both personal and political. Profoundly convinced that the right is on my side, I wholeheartedly salute the citizens of the New World. O fascismo e o nazismo foram movimentos de guerra civil da burguesia contra os trabalhadores. Trotsky foi o primeiro dirigente revolucionário a explicar o fenômeno do fascismo e a convocar a luta contra ele, e denunciou a impotência do stalinismo para combatê-lo. Para falar dessa análise, e desta política, e de sua atualidade, chamamos a companheira Maria Rivera, dirigente do MIT, Movimento Internacional dos Trabalhadores do Chile. Atualmente, o crescimento de movimentos e partidos de ultradireita em vários países preocupa as socialistas e democratas do mundo inteiro. Alguns desses políticos de ultradireita chegaram ao poder. Por exemplo, Bolsonaro no Brasil e Orbán na Hungria. Isso gerou um intenso debate sobre o que é o fascismo e como combatê-lo. Nessa questão, existem dois grandes problemas. Por um lado, subestimar o fascismo e não preparar-se em uma sólida organização para combatê-lo no momento em que apareça. E, por outro lado, acreditar que todo movimento ou partido de ultradireita é fascismo. Tanto Bolsonaro como Orbán têm programas e aplicam programas reacionários e autoritários. Têm características fascistoides,
Mas isso não é fascismo. O fascismo é muito pior que isso, e é outra coisa. Leon Trotsky alertou insistentemente para este perigo. Para ele, o fascismo surge em situações muito extremas da luta de classes, quando há uma grave crise social, derrotas do proletariado e um avanço da contra-revolução. Mas, principalmente, quando a burguesia já não consegue derrotar definitivamente a classe operária por meios normais e precisa dos métodos da guerra civil. A Alemanha é um exemplo claríssimo disso. A crise econômica do ano de 29 demitiu ou jogou nas ruas a milhões, 6 milhões de trabalhadores no desemprego. Arruinou os pequenos comerciantes e agricultores e fez um ajuste fiscal que levou à demissão, à miséria de milhares de funcionários públicos. Assim, nas eleições de setembro de 1930, o partido nazista de Hitler conseguiu 6 milhões de votos, sendo que fazia apenas 2 anos, em 28, tinha conseguido apenas 800 mil votos. Para Trotsky, o crescimento do nazismo foi produto da ruína e do desespero da pequena burguesia. A pequena burguesia enlouqueceu com a crise econômica e social. A pequena burguesia, em circunstâncias normais, sempre apoia os partidos reacionários. Nisso não tem problema, mas nessa situação da Alemanha necessitava uma expressão política própria e assim todos entraram nesses partidos fascistas. O fascismo e o nacionalsocialismo eram partidos contra-revolucionários, de ultradireita, que se transformaram em movimentos populares de massa. Seus objetivos eram destruir os sindicatos, destruir os partidos operários e impedir a existência de um movimento operário independente. Para isso, o nazismo necessitava uma organização paramilitar fortemente armada, com dezenas de milhares de homens. Essas milícias estavam formadas por aqueles pequenos burgueses arruinados, desesperados por ex-militares, pelos desempregados e, além desses, por bandidos. Em 1931, chegaram a ter 400 mil homens armados. Diante dessa ameaça, Trotsky previu que a vitória de Hitler levaria a Alemanha inevitavelmente à guerra contra o Estado soviético. Essa previsão, que Trotsky fez em 1931, muito antes da Segunda Guerra Mundial e da invasão da União Soviética pelas tropas nazistas, não foi escutada. Trotsky defendeu insistentemente que o Partido Comunista devia chamar o Partido Social Democrata a compor, a formar uma frente única operária para enfrentar e derrotar o nazismo antes que o nazismo chegasse ao poder. A frente que Trotsky propunha era uma frente de classe contra classe. Não era uma aliança com os setores burgueses, como as frentes populares, em que a burguesia amarra as mãos do proletariado para a luta e o leva à sua derrota. Trotsky defendia que o proletariado devia se preparar para um enfrentamento armado, organizando milícias operárias e destacamentos armados nas fábricas e nos bairros. Dizia que, diante da ameaça de um golpe fascista, até mesmo a guerra civil era um mal menor. Hoje, isso está muito mais claro, porque um enfrentamento armado poderia ter evitado a vitória do nazismo, a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração e o próprio Holocausto. Mas as direções stalinistas da Terceira Internacional e do Partido Comunista Alemão desprezaram
não escutaram todos esses alertas de Trotsky e rejeitaram a política de Frente Única Operária. Segundo eles, a situação mundial havia começado um período de ofensiva revolucionária em todo o mundo, e a social-democracia era a principal inimiga, ou o principal obstáculo a esse avanço. Seria a outra cara do fascismo, ou o social-fascismo. Essa política ultra-esquerdista levou o Partido Comunista à impotência. Em 1933, Hitler chegou ao governo sem que o Partido Comunista e a classe operária disparassem sequer um tiro. Depois, deu um golpe e assumiu inteiramente o poder. O Partido Comunista Alemão e, posteriormente, o Partido Social Democrata foram ilegalizados. Trotsky concluiu que essa era uma derrota do proletariado e que a ausência de reação da classe operária era fruto da paralisia provocada pela direção burocrática do stalinismo. Para ele, o stalinismo tinha sofrido um colapso semelhante ao da traição da Segunda Internacional na Primeira Guerra Mundial, quando cada partido socialista apoiou as suas burguesias nacionais. A Internacional Comunista declarou que a vitória de Hitler não tinha muita importância e que a tática do Partido Comunista havia sido perfeita. Trotsky afirmou, então, que uma organização que não conseguiu despertar, apesar dos golpes que dava o fascismo, estava morta e não podia ser reanimada. Com isso, ele também concluiu que era chegado o momento de lançar as bases para a construção de uma nova organização, a Quarta Internacional. Le nouveau développement en Allemagne donne un exemple saisissant de la politique fondamentale fausse de la direction du prolétariat. Assimilation de la démocratie au fascisme, répudiation de la politique de front unique et par suite renonciation au... Trotsky sempre lutou contra todo tipo de opressão, a opressão às nacionalidades, a opressão aos negros e a opressão às mulheres. Para falar sobre isso, trazemos a companheira Vera Lúcia e o companheiro Hertz Dias, ambos da direção nacional do PSTU do Brasil e ex-candidatos a presidente e vice-presidente do Brasil em 2018. Como diz Marx, não pode ser livre quem oprime o outro. É um fato indiscutível a importância do combate às opressões. Precisamos combatê-las de maneira revolucionária e com independência de classe. Se cresce a opressão como parte da decadência capitalista e imperialista, ao mesmo tempo, a luta dos setores oprimidos se espalha pelo mundo. As lutas como o recente ascenso antirracista nos Estados Unidos, pelo assassinato de George Floyd, reabrem questões cruciais para a classe trabalhadora, como a relação entre opressão e exploração e sobre como articular a luta contra o racismo e as demais opressões com a luta contra o sistema capitalista. É indispensável resgatar o pensamento de Trotsky. Suas elaborações são a continuidade da tradição leninista, onde a análise profunda e reveladora das questões das opressões na época imperialista deixou uma série de lições. Lenin, apoiando-se em Marx, explicava que é necessário combinar a luta revolucionária contra o capitalismo com um programa revolucionário também para o conjunto das reivindicações democráticas dos oprimidos, já que o capitalismo não pode realizar nenhuma dessas reivindicações de forma completa e duradoura. Mesmo que se possa obter algumas conquistas parciais, elas serão sempre incompletas, desvirtuadas e efêmeras e podem ser facilmente retiradas, de acordo com os interesses dos capitalistas. Não é possível acabar de forma definitiva com as opressões enquanto estivermos sob esse sistema. Além disso, elas são funcionais para os capitalistas
porque ajudam a dividir a classe trabalhadora. Portanto, é preciso combater a opressão para unir a classe e derrotar o capitalismo. Essa orientação básica do marxismo de se colocar na vanguarda da luta dos oprimidos, com independência de classe de maneira revolucionária, incorporando as suas demandas ao programa mais geral da nossa classe, é completamente oposta ao que propõem as organizações e os partidos reformistas, que junto com os setores liberais burgueses, vendem a ilusão de que é possível acabar com a opressão por dentro do capitalismo, negando os interesses de classe e, portanto, colaborando abertamente com a burguesia. No interior do movimento de luta contra as opressões é assim, convivem diferentes teorias e estratégias que representam diferentes interesses de classe. Se por um lado nós afirmamos que a única estratégia capaz de acabar com as opressões é a revolucionária, já que se propõe a destruir com as bases das opressões, que é o capitalismo, por outro lado, é preciso enfrentar e desmascarar as teorias e as ideologias que visam preservar esse sistema e, portanto, preservando as opressões, ainda que amenizando-as. Não, camaradas, não basta palavras inovadoras e ousadas. Dizer que a luta das mulheres é unicamente de gênero e contra um suposto patriarcado, ou de que a dos negros é contra todos os brancos ou por empoderamento individual, é jogar a responsabilidade da luta contra as opressões nas costas dos oprimidos e vender a ilusão de que é possível libertá-los por dentro desse sistema. As organizações que atuam assim, além de não serem consequentes na luta cotidiana, senão um obstáculo a elas, acabam sendo inimigas da luta pela emancipação plena de todos os oprimidos. Para isso, basta ver o exemplo de Obama, que ajudou a aprofundar as desigualdades raciais nos Estados Unidos, ou a de Dilma no Brasil, que em troca de apoio da bancada conservadora no Congresso, traiu a luta das mulheres pela legalização do aborto, assim como das LGBTs. Com esses setores podemos até fazer unidade de ação caso tenhamos um ou outro ponto em comum, como defender direitos, enfrentar a burguesia, a sua ala conservadora, mas na luta estratégica pela destruição do sistema que gera as desigualdades e as opressões, estaremos em campos opostos. Podemos golpear juntos, mas devemos marchar separados desses grupos. Nos opomos ao stalinismo, que professou esse mesmo tipo de ideologia de colaboração de classe, ou que, em nome de uma falsa unidade de classe, se negavam a enfrentar as opressões. Decisões importantes foram tomadas no interior da União Soviética com a contra-revolução stalinista para destruir os direitos das mulheres, dos homossexuais, das nacionalidades oprimidas que foram conquistadas com a Revolução de 1917. Eles também traíram a luta dos negros nos Estados Unidos e as revoluções no continente africano. Coube a Trotsky, que é o trotskismo, manter a tradição leninista da Revolução de Outubro, como em seus debates com os trotskistas dos Estados Unidos na década de 1930 sobre como lidar estrategicamente com a questão negra. Trotsky perseguia sem trégua a política correta, não só de unir negros e brancos em pleno regime de segregação racial nos Estados Unidos, mas de conquistar aliados e de bloquear a política do imperialismo, de promover a divisão no interior da nossa classe para manter a sua dominação. Para Trotsky, a única maneira consequente de combater a influência dos grupos liberais radicais e conciliadores entre os trabalhadores negros seria através da defesa de um programa de transição que lutasse em defesa dos direitos democráticos para o conjunto da população negra, porém no marco de um programa mais geral para o conjunto da classe trabalhadora. E essa tarefa caberia ao Partido Revolucionário, ao Partido da Revolução Mundial. Na questão da mulher, Trotsky dizia que para ser um revolucionário é preciso enxergar a vida com o olhar das mulheres, denunciando a revogação de conquistas como o direito ao aborto ou dificultando o divórcio como parte do retrocesso nas conquistas de outubro pela contra-revolução stalinista e da burocratização da União Soviética. Para ele, a profundidade do problema da mulher é que nela se entrecruzam todos os fios decisivos do trabalho econômico e cultural. Por isso dizia
que, assim como era impossível construir o Estado soviético sem libertar o campesinato dos laços da servidão, também será impossível construir o socialismo sem libertar a mulher operária e camponesa dos grilhões do trabalho com a família e o lar. A Revolução Russa concedeu às mulheres toda a igualdade política e se esforçou para avançar em toda a igualdade social, procurando livrá-las das tarefas domésticas. Empreendeu todos os esforços para que as mulheres assumissem postos de direção nos soviets e no Estado operário. A luta contra a opressão é parte integrante da luta pelo socialismo, antes, durante e depois que a classe trabalhadora faça uma revolução e tome o poder para construir outra forma de sociedade na qual não exista mais exploração e nem opressão. Parafraseando Malcolm X, não há capitalismo sem racismo, machismo, xenofobia, LGBTfobia. Para acabar com as opressões, é preciso uma revolução socialista e, como diz Trotsky, é fundamental a construção de uma direção revolucionária internacional. Na década de 30, Trotsky denunciou a falência da Terceira Internacional e começou a organizar a Quarta Internacional. Para falar sobre as bases de fundação da Quarta, sua vigência nos dias de hoje, chamamos o companheiro Daniel Ruiz, dirigente do PSTU da Argentina. Daniel foi perseguido pelo governo Macri por lutar em defesa das aposentadorias dos trabalhadores e foi encarcerado pela Justiça Argentina durante 1 ano e meio. Uma campanha nacional e internacional, encabeçada pela elite, conseguiu a sua libertação. Leon Trotsky e a Quarta Internacional. Certamente, quando nos lembramos de Leon Trotsky, somos lembrados de seu papel à frente do Exército Vermelho, como presidente do Soviet de Petrogrado, como um lutador e revolucionário que foi perseguido e hostilizado não apenas pelo stalinismo, mas pelos diferentes governos capitalistas do mundo. Mas, sem dúvida, a maior obra de Leon Trotsky foi a Constituição da Quarta Internacional, que não é nem mais nem menos que o legado do bolchevismo, do partido de Lenin, para derrotar o capitalismo na era imperialista. A tarefa de construção da Quarta Internacional, que começou em 1928 na União Soviética e depois em escala mundial com a oposição internacional de esquerda, não tem sido fácil. Significou muitas mortes, perseguições, exílios, prisão para muitos que ergueram as bandeiras do bolchevismo, do leninismo e, neste caso, do trotskismo. Em 1938, foi formada a Quarta Internacional e no Congresso da França foi estabelecido o programa de transição que reivindicamos. Aí se afirmou muito claramente que as condições para a Revolução Socialista estão mais do que maduras e que não se avançava foi apenas por causa do papel das direções burocráticas e oportunistas nos movimentos dos trabalhadores e de massas nos partidos revolucionários. 80 anos após o desaparecimento de Trotsky, o assassinato de Leon Trotsky, aquelas premissas que foram levantadas desde a fundação da Quarta Internacional continuam vigentes, e é exatamente o que nós, trabalhadores, precisamos para acabar com tanta fome, com tanta opressão do capitalismo imperialista. Todos nós temos contas pendentes com o capitalismo. Sabemos que precisamos de uma ferramenta e justamente hoje a ferramenta continua sendo a construção dos partidos da Quarta Internacional. Infelizmente, no calor das décadas, muitos abandonaram as condições que claramente emergiram do programa de transição, a necessidade de uma revolução socialista mundial e de impor a ditadura do proletariado. Existem organizações como o Secretariado Unificado, que há anos abandonou a luta pela ditadura do proletariado, e outras organizações que se adaptaram a situações
privilegiando as tarefas eleitorais e parlamentares ante o desenvolvimento das lutas operárias e populares, como recomendado por Trotsky. Um exemplo desses é a FIT na Argentina, mas também muitas organizações que reivindicam o trotskismo se adaptam a uma legalidade, não só nas eleições, mas também a uma legalidade dos próprios sindicatos. Nesse sentido, o programa de transição e o legado de Trotsky sugerem a necessidade de uma ferramenta, o Partido Conspiratório, o Partido da Classe Trabalhadora, o Partido Revolucionário, o partido que se prepara para tomar o poder. O poder é exatamente o que é necessário hoje. Mais de 80 anos após a fundação da Quarta e 80 anos do assassinato de Trotsky, as rebeliões do mundo estão nos dizendo que essas premissas estão mais do que maduras. Elas estão sugerindo que um partido revolucionário é necessário para levar adiante cada uma dessas lutas, daquelas rebeliões justamente para impor a ditadura do proletariado, para desenvolver a revolução socialista e assim acabar com tanta opressão, tanta exploração e tanta fome no mundo. E essa é uma das tarefas fundamentais que pertencem aos trabalhadores, os lutadores, os pobres, os camponeses do mundo, mas precisamente todos aqueles de nós que temos muitas contas pendentes com o capitalismo. Porque a tarefa que temos pela frente sabemos que é muito difícil, como quem tenta mudar algo nessa sociedade, mas sabemos que o caminho da Quarta Internacional, desde a sua fundação, foi feito, na altura, com dois elementos fundamentais que justificaram a constituição de uma nova internacional. Quando foi fundada, em 1938, baseava-se na ascensão do stalinismo em escala mundial e também do fascismo, e isso justificou a constituição de uma nova ferramenta internacional. Hoje, estamos enfrentando uma barbárie no mundo. Estamos vendo o que desencadeia não só a pandemia, mas a crise econômica mundial e que o próprio imperialismo em seus países, como os Estados Unidos, estão vivenciando massivas mobilizações de todos os famintos, dos trabalhadores, das mulheres, da juventude, dos negros, dos oprimidos do mundo, e que se transferiu para os países e que nos encoraja a continuar a tarefa que Leon Trotsky nos deixou. 80 anos após sua morte, seu assassinato, só podemos dizer: viva a Quarta Internacional, viva Leon Trotsky, mas fundamentalmente, viva a Liga Internacional dos Trabalhadores, que é uma organização ao serviço do desenvolvimento do que Leon Trotsky começou em 1938. Sim, nosso partido nos toma por inteiro, mas em compensação nos dá a maior das felicidades, a consciência de participar da construção de um futuro melhor, de levar sobre nossas costas uma partícula do destino da humanidade e de não viver em vão. A obra e exemplo de vida e luta de Trotsky constitui um imenso legado para as novas gerações de revolucionários. Para falar sobre isso e fechar nosso ato, chamamos o companheiro Bernardo Cerdeira. O legado de Leon Trotsky é enorme. É impossível, no marco desse ato, falar sobre todas as contribuições da sua obra e da sua luta. Então queremos destacar as que nos parecem mais importantes. Em tempos de pandemia e da enorme crise econômica, sanitária e social do capitalismo, vale lembrar que Trotsky afirmava que as forças produtivas da humanidade haviam deixado de crescer e que as novas invenções e os novos progressos técnicos já não conduzem mais a um aumento da riqueza material. Nos dias atuais, é só constatar como os grandes avanços tecnológicos, como a internet, a robótica, a inteligência artificial, levaram a um aumento da precariedade das relações de trabalho, ao aumento da exploração e do desemprego. Trotsky dizia que as condições objetivas para a Revolução Socialista estavam mais do que maduras. Haviam começado, inclusive, a apodrecer. Isso está cada vez mais claro. A crise do capitalismo arrasta o mundo para a barbárie. A única saída para a humanidade é a Revolução Socialista.
Os grandes acontecimentos da luta de classes no mundo nesses 80 anos mostraram a atualidade da teoria da revolução permanente. Hoje, mais do que nunca, a revolução socialista adquire um caráter mundial. O desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo une todos os países, mesmo os mais atrasados, em um só mercado mundial globalizado. A necessidade de que os trabalhadores façam a revolução e tomem o poder é internacional. Em relação às opressões, Trotsky dizia que a luta das nacionalidades, dos negros, das mulheres, LGBTs e todo tipo de luta democrática é parte indissociável da luta mundial dos oprimidos contra os opressores. Ele dizia que o único programa com que realmente se liquidará toda a opressão é o programa da Revolução Permanente. O empobrecimento, as desigualdades e a opressão provocam revoltas populares e revoluções em todo o mundo. Nos Estados Unidos, a Revolução Negra contra a opressão e a violência policial, no Chile, no Líbano, na França, Belarus, Hong Kong, em todas as partes. Mas a revolução não conclui com a tomada do poder pela classe trabalhadora por causa da ação traidora das direções oportunistas que constituem governos e frentes de colaboração de classes em diferentes países, com o único objetivo de preservar o capitalismo. Também nisso Trotsky é atual. Ele denunciou e combateu as direções burocráticas traidoras, especialmente o stalinismo. Não é por acaso que ele afirma que a crise de direção da humanidade é a crise de direção do proletariado. Em oposição a essas direções, ele dizia que os revolucionários devem se posicionar contra todas as frentes com a burguesia e contra as burocracias no interior do movimento operário, como o stalinismo ou a social-democracia. Ele defendeu a mais ampla democracia operária. Mas o aspecto mais importante do seu legado é o esforço para construir uma internacional revolucionária e partidos revolucionários que lutem para impulsionar uma revolução proletária, para acabar com o capitalismo e começar a construir o socialismo. Graças a esse esforço para fundar a Quarta Internacional, 80 anos depois, nós, da Liga Internacional dos Trabalhadores, continuamos a lutar em nossos países defendendo as bandeiras do trotskismo, que é o marxismo revolucionário da nossa época. Depois da morte de Trotsky, a Quarta Internacional entrou em crise, se dividiu, e hoje existem várias correntes que se reivindicam trotskistas. O objetivo da elite é reconstruir a Quarta, mas para isso a condição é que nos apoiemos nos mestres do marxismo e nesse legado que Trotsky nos deixou e que está mais vivo do que nunca.